salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo 2 ou 3 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido, por meu Pai do céu, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da correção fraterna. E Jesus coloca esse método já conhecido, vai primeiro falar privadamente, depois chama 2 ou 3 como testemunha e depois diz à igreja. Ao comentar esse Evangelho, Santo Tomás se pergunta qual é a virtude que Jesus está nos ensinando. E nós, que estamos vendo aqui que é uma questão de correção, poderíamos imediatamente dizer, é a virtude da justiça. Mas não. Santo Tomás diz, aqui é a virtude da caridade. É a virtude do amor. Amar o próximo. Isso significa o seguinte, que na correção nós temos que ter diante dos olhos sempre o bem do outro, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o bem da pessoa que está sendo corrigida. Então, se é assim, o bem da pessoa que está sendo corrigida, São Francisco de Sales complementa esse ensinamento de Santo Tomás com o seu método, que é o método da firmeza e da doçura. Nós precisamos ter um discernimento, quando nós vamos corrigir uma pessoa, que se o que nós queremos é o bem daquela pessoa, se é a caridade, eu não quero somente ter razão. A pessoa fez coisas erradas, a pessoa me prejudicou, a pessoa fez muita injustiça, causou dano. Se eu quero fazer justiça, se a virtude principal é a justiça, então não interessa o modo como eu faço. Eu posso ir lá com rigor, chegar e dizer, ó, isso, aquilo, pronto. Corrigi, fiz a justiça. Mas se, como diz Jesus, eu quero ganhar o meu irmão, então o método importa, o método da firmeza e da doçura. São Francisco de Sales faz uma comparação de um rei que atravessa um vilarejo, uma cidade. Se o rei vai sozinho, o povo o acolhe com grande alegria. Mas se o rei vai acompanhado de todos os seus soldados, da sua armada inteira, e entra na cidade, os soldados causam transtorno, eles terminam criando confusão. Então, se nós vamos corrigir com ira, logo desde o início, os soldados, no caso aqui, que é a ira,
vai causar confusão. Confusão porque não nos ajuda a julgar direito qual é o bem do irmão. Então, olhar para o irmão com caridade e dizer, eu não posso perder essa pessoa. E é assim que a gente julga, então, a oportunidade ou não de corrigir. Por quê? Porque às vezes, já que a finalidade é ganhar o irmão, às vezes é prudente calar. Não corrigir imediatamente. Esperar a boa ocasião. Esperar o momento oportuno. Se a finalidade é chegar e dizer, eu preciso fazer justiça, então, tá bom, vai lá e faz. Mas se a finalidade é ganhar o irmão, é a caridade, então é necessário ter aquela prudência, aquele discernimento. E esse discernimento ele é tão mais puro, tão mais perfeito, quanto menos ele está envolvido pela ira. São Francisco de Sales nos diz assim, tá, tudo bem, você está dizendo que está corrigindo o irmão pelo bem dele. Beleza, mas por que você está sentindo tanto prazer corrigindo o irmão? Será pelo bem dele? Por que você está sentindo tanto prazer? Por que é que você passa o dia ensaiando o que você vai dizer para ele e sentindo prazer naquilo? Se você quer ganhar o seu irmão e quer corrigir o seu irmão, por que é que você não consegue pensar na coisa em paz? Você, quando pensa, se agita. Então, muitas vezes é oportuno deixar as paixões assentarem primeiro. Às vezes é necessário deixar a ira passar. É aquele famoso episódio do filósofo pagão Sócrates, que eu já citei várias vezes. Sócrates, uma vez diante de um escravo que tinha feito uma coisa gravemente errada, Sócrates ficou irritado, olhou para o escravo e disse, se eu não estivesse tão irritado, eu bateria em você. Mas porque eu me irritei, eu perdi o direito de castigar você. Porque para dar um castigo, eu precisaria estar em plena posse da minha racionalidade. Eu não posso fazer isso movido pelas paixões. E então concluímos essa nossa homilia, que é bastante prática, também com o ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, quando fala da correção fraterna, ele diz, entre as pessoas comuns, raramente a omissão da correção fraterna é pecado grave. Pode ser um pecado venial, ou pode até não ser pecado nenhum. Os irmãos entre si não têm tanta obrigação de corrigir. Mas, se você é o prelado, ou seja, o bispo, se você é o pároco, se você é um pai de família, se você é o chefe e o responsável, aí você tem uma obrigação. Por quê? Porque essa pessoa está sob a sua autoridade. Você é o pastor que cuida dessa pessoa. Então você tem a obrigação de corrigir. Se não é uma pessoa que está sob a sua autoridade, pode ser que não seja tão grave nem tão urgente. Seja como for, aqui entra uma outra realidade. Quando se trata de alguém que está na coordenação do processo, um bispo, um pároco, um pai de família, um superior hierárquico, aqui entra uma outra questão, que não é somente o bem da pessoa, mas é o bem comum. Porque muitas vezes eu vou ter que corrigir uma pessoa
não simplesmente porque eu tenho esperança de que ela se emende. Às vezes eu não tenho esperança, mas eu preciso corrigir, porque os outros serão influenciados por esse erro, por esse mau exemplo. E a minha omissão e eu ficar quieto é grave. Vamos supor que eu sou padre e eu estou numa roda de conversa e uma pessoa começa a dizer coisas horríveis contra a igreja. Ora, o meu silêncio é escandaloso. O meu silêncio pode causar escândalo porque as pessoas vão dizer: nossa, o padre está de acordo. Olha, o padre não tem resposta. Olha, que coisa. Então, exatamente por eu ser o padre, eu preciso falar. Mas vamos supor que você esteja numa roda de pessoas e tem alguém que fala contra a igreja. Aí você tem que medir se não é melhor o silêncio. Porque às vezes o debatedor quer exatamente isso. Está lá provocando você, que ele sabe que é católico, para que você reaja e fique no debate sem argumentos. Você pode tranquilamente, simplesmente demonstrar a sua discordância com o gesto, com a atitude, com o jeito de falar, e depois privadamente procurar outras pessoas que possam ter ficado escandalizadas com aquilo e dizer: olha, não é nada disso não, hein? Mas você não corrigiu em público porque não tem esperança que aquela pessoa mude. E aquilo só iria aumentar, né? Porque muitas vezes os adversários da igreja fazem isso. Jogam provocações e esperam a reação de defesa, exatamente porque ali eles ganham mais força. Exatamente porque a gente morde a isca, eles ganham mais força, porque aí conseguem persuadir os outros o quanto é fraca a posição da igreja. Então vejam como é complexa essa coisa da correção do irmão. É necessário muitas vezes passar por um sério discernimento. Não caiam logo no escrúpulo de chegar a dizer: ah, eu precisava corrigir. Mas também não caiam logo na tranquilidade de chegar a dizer: ah, nunca é pecado, eu não preciso corrigir coisa nenhuma. Discernimento. Você vai crescendo na prudência, crescendo no conhecimento das coisas. O importante é entendermos que o principal da correção do irmão não é a justiça, é a caridade. Caridade para com o irmão, no bem daquele irmão, e caridade para com o bem comum, para com todos, que muitas vezes podem estar sendo lesados exatamente pelo pecado do outro.